Segundo Abílio Diniz, ele disse: o dia que eu parar de sonhar, a vida vai perder a graça. E uma das coisas que você não sabe e não tem consciência é que quando você não sonha, não realiza, não concretiza aquilo que realmente toca seu coração, toca sua alma, te dá vontade de viver, existe um caminho energético que se chama tristeza. Dentro da tristeza, você começa a acessar tudo aquilo que faz com que o seu corpo não vibre para cima, para a consciência, para a alegria, para a transformação, para a transmutação de realizar algo nessa realidade. E ele faleceu com pneumonia. Na linguagem do corpo, há 7.000 anos, pela medicina chinesa, tristeza está associado a perdas, a separações, a sofrimento, as traições, rejeições, tudo programado na nossa mente. Então a gente aprendeu a acessar as tristezas baseado pelas experiências que a gente foi acumulando ao longo da nossa vida. E provavelmente uma das perdas, não estou falando que é certeza, mas que uma das perdas que afetou muito os pulmões dele foi a perda do filho. Então, para quem é pai, para quem é mãe, com certeza nem imagina, se tem seus filhos, ter que inverter a ordem na hierarquia. E é o que acontece quando a gente não concretiza e não realiza os nossos sonhos. Então a gente fica adormecido, a gente fica congelado, não só na tristeza, mas no medo. Então, quantos medos a gente carrega inconsciente pela nossa história de vida? E para você que está chegando aqui agora, toda terça, 9h09, nós temos essa aula, onde a gente vai criar, vai liberar, vai ressignificar muitas experiências que não faz mais sentido para a nossa vida. O que você ainda aí está carregando, lamentando, se limitando e não faz mais sentido para a sua vida? Então, tristeza, a energia dos pulmões é a emoção tristeza. Então, quando o Abílio Diniz disse: o dia que eu parar de sonhar, a vida vai perder a graça, qual é a graça de viver que você não está acessando e se permitindo ser? Vocês podem perceber que, quem não sabe a história de vida dele, ele foi uma pessoa que sobrecriou a escassez financeira. E com tudo isso, ele era ainda um atleta que fazia, não sei se era 4 ou 5 modalidades de atividade física. Então ele tinha vigor, ele tinha vontade. Aonde foi que ele perdeu a vontade de viver? Eu falo baseado numa experiência. Quando a minha mãe, eu perdi um irmão caçula, o caçula, nosso irmão caçula. Quando eu lembro que a minha mãe, no velório dele ou no enterro, eu senti ali, percebi que uma parte da minha mãe foi junto. Ou seja, ela começou a vibrar só na tristeza. Por mais que ela encontrava no meio do caminho alegria, sorrisos, mas sempre ela ia para aquele lugar da impotência, da tristeza. A gente não precisa honrar as tristezas e as perdas do nosso sistema. É muito difícil a gente aceitar o que o universo coloca de desafios no nosso caminho. É muito difícil. É desafiador. Então, quando o Abílio Diniz disse: quando eu parar de sonhar, a vida vai perder sentido, o que ele estava querendo dizer? O que estava por detrás disso? O que inconscientemente ele estava reverberando? A tristeza, uma vez que você entristecer,
viver um luto, viver uma perda, viver uma experiência difícil, ela faz parte do nosso processo. Mas uma vez que a gente fica congelado nessa perda, nessa tristeza, a nossa energia, que são dos rins, que é a bateria da vida, inclusive os rins, ele representa isso mesmo. E a emoção dos rins é o medo. Quantas decisões, quantos sonhos você engavetou e não se permitiu realizar por você? Porque você acredita que sempre alguém vai fazer algo por você, por aquilo que você deseja. É muito satisfatório quando você engaja com a sua energia, com a sua essência, com as suas habilidades, com os seus talentos, e você coloca isso em prática. Se você falar para mim assim, Cláudia, você quer R$1 milhão para não trabalhar durante um ano? Você prefere R$1 milhão e ficar à toa, entre aspas, não fazer nada? Ou você prefere ter a liberdade de criar os seus sonhos, os seus projetos e ser você nas suas criações? Não é negociável a nossa liberdade de criar a nossa vida baseado no que viemos fazer aqui. Quando eu coloquei esse post do Abílio Diniz, é um homem que eu admiro muito. Mas eu admiro de um lugar que eu falo, gente, o que o Abílio Diniz sabia, faz e fazia, que eu posso acessar. Porque você não vai seguir um exemplo de uma pessoa fracassada. Você não vai seguir exemplo, não é referência para você, uma pessoa que não tem hábitos saudáveis, que não tem disciplina, que não tem comprometimento. Você não vai seguir esse tipo de pessoa. Você quer buscar pessoas que você acredita que essas pessoas são referência para você dar um passo adiante. É assim que eu sempre crio a minha vida. Então eu sempre fico buscando quem são as pessoas que podem ser contribuição comigo, quem são as pessoas que sabem mais do que eu sei. Por isso, gente, que eu invisto em muito conhecimento. Então, quando eu trouxe a frase, o post do Abílio Diniz, o dia que eu parar de sonhar, a vida vai perder a graça. Será que a vida dele não perdeu a graça? Isso é só hipótese, isso é são perguntas que não têm sentido nenhum, mas será que ele não perdeu a graça de viver baseado na perda do filho dele? Uma vez, eu fiz um trabalho com uma mulher que foi mais ou menos assim. Ela colocou ela no campo, aqui ó, aqui era a mulher. E nitidamente era uma depressão profunda que ela estava vivendo. E aí ela simplesmente perdeu um filho. Aí aqui tá o filho dela. Aí eu falei, onde a senhora coloca esse filho que a senhora perdeu? E ela colocou ele assim, ó, um de frente para o outro. E o que isso tem a ver com sonhos e realizações? Tudo. Porque uma vez que você não está na vida conectada com a sua consciência presente, que é um presente divino, único, e que todos os presentes que você deixou de realizar na sua vida, significa que virou passado, se tornaram passado. E todos esses passados que você não realizou, a vida passou diante daquilo que era para ser realizado e você não concretizou seus sonhos. E ela colocou esse filho assim. Essa era a dinâmica dela. Então, ó, ela colocou de frente para esse filho que faleceu, certo? E ela estava numa depressão profunda. Depressão profunda, você pode definir com aquela pessoa que está sem falta, não está tendo energia para ir para a vida, não está tendo criatividade, não está tendo vontade. Então você pode definir, é fácil, né? Definir depressão. Mas o que está por debaixo da depressão é o que a gente pode olhar. E quando ela colocou esse filho de frente e ela falou assim, eu não consigo superar a perda desse meu filho. Gente, eu tô com a Poli Patrícia aqui. Poli Patrícia, só um minutinho. Fala oi pro pessoal, calma. E aí, lá em casa são os 3 cachorrinhos e aqui é a Poli Patrícia. Como pode melhorar? Então, quando ela colocou
O filho, eu perguntei, a senhora perdeu o filho da senhora tem quanto tempo? Ela disse, tem 15 anos. 15 anos que ela está indisponível para a vida dela. E eu falei, quantos filhos a senhora tem além desse? Aí, ela trouxe uma menina, inclusive essa menina é a caçula. Ela trouxe a mais velha e a do meio. Na realidade, a desordem sistêmica, o emaranhado sistêmico, ele começa a partir do momento que eu não incluo na hierarquia a ordem de quem é o filho primeiro, quem é o filho segundo, quem é o filho terceiro. E esse filho aqui, ele estava aqui, ó. Então ele era o segundo. Então ele estava em desordem. E eu falei para a senhora, eu falei para ela assim, como é a senhora saber que a senhora tem 3 filhas na vida e a senhora só está disponível para o único filho que partiu? Ela, mas é muito difícil, eu não consigo superar. Eu falei, então, mas a senhora tem 3 filhas que a senhora colocou como mãe da senhora. A senhora colocou as filhas da senhora no lugar de mãe. Esse lugar aqui é o lugar da mãe da senhora. Esse lugar aqui não é o lugar das filhas da senhora. E aí acaba, pessoal, que sonhar, eu fico, às vezes, eu converso com algumas liberações de entidades quando algum cliente chega e até a entidade sonha. Ela fala assim, eu tenho um sonho de nascer de novo ou ir para o passado, rever algumas questões. Então, não é porque você está num corpo, ou não é porque a entidade está fora de um corpo, que isso significa que é melhor ou pior. Não. E muitas vezes, essa mulher que deixa de honrar e cumprir o destino de estar no papel de mãe, de filha, que é filha da avó dos filhos dela, ela não vai adiantar. Se ela largar, deixar de existir, ela vai voltar a ficar presa no mesmo lugar. A sensação que uma pessoa tem de não estar na vida, a única diferença é que os sintomas no corpo físico vão ser só no corpo energético. Então, quantos sonhos inconscientemente carregamos que estão adormecidos? Estão adormecidos como sensações, como pensamentos, como emoções. O que está faltando para a sua vida? A gente tem muita dificuldade, quando eu dou mentoria ligado ao profissional, eu tenho que desprogramar no meu cliente um monte de crença limitante de escassez, de sofrimento, culpa de ser próspero. Uma das coisas que nós temos muita culpa é de ser próspero, principalmente se a gente tem um sistema familiar escasso. Então a gente fica ali preso tentando justificar, a gente fica tentando agradar, a gente fica fingindo que é bonzinho, que é boazinha, a gente fica fingindo, a gente finge que sofre junto, aí a gente sofre junto mesmo para provar que tem valor. Não sei se é o seu caso, mas baseado em alguns atendimentos que eu tenho feito esses dias, é exatamente isso. As pessoas não permitem prosperar. E não é prosperar, falar em dinheiro não, é prosperar de ter o dinheiro para bancar as necessidades básicas. Então, tudo envolve processo. O processo, ele está ligado à forma que eu venho criando a minha vida. E eu falei para essa senhora assim, isso tem a ver com sonhos. Eu perguntei, a senhora tem sonhos? E foi tão incrível que quando eu vi o post do Abílio Diniz hoje, na frase, quando eu deixar de sonhar, a vida vai perder o sentido, perde a graça, o que tem de gente que sonha dormindo, mas não sonha acordado e realizando, vocês não têm noção. Eu era um tipo de pessoa que eu sonhava muito, muito, eu tinha tantos sonhos, tantos projetos, só que o que faltava em mim? Consciência, presença e método. Quando você tem método, fica muito mais fácil de você realizar os seus projetos.
E o método que você pode pôr em prática, talvez é o que você recusa a investir para não fazer a coisa acontecer e andar. Às vezes, olha o tanto que é incrível manipulação. Eu invisto em marketing, certo? Eu sou empresária, sou empreendedora, eu trabalho com desenvolvimento, então eu trabalho com uma coisa que se chama prestação de serviço. Não é a mesma coisa de um produto que você vai lá no supermercado e pega e vende por si só. Então, você tem que criar conteúdo, eu crio conteúdo, eu crio aulas, eu invisto em autoconhecimento, constantemente eu atualizo. Então, nos bastidores, eu estou fazendo um movimento de quê? De uma adulta que se requer prestar um serviço de qualidade. Mas para isso, eu tenho que ter o quê? Coragem. E quando você não tem essa clareza de cuidar da sua história de vida, de você, das suas atividades, gente, é o quanto nós aprendemos na nossa história de vida desde criança a ter desconexão com a nossa gestão financeira. Isso aqui, ela disse que já não tinha sonhos, não fazia mais sentido ela viver. Aí eu perguntei para ela, mas e as 3 filhas da senhora sabendo disso? E se a senhora for a razão delas de viver? O que a senhora acha que pode acontecer? Ela mas como é que eu faço para sair disso? Eu falei, se a senhora tivesse a chance de tomar esse filho da senhora no coração, para incluir ele na vida e não incluir a senhora no caminho que ele é livre, gente, a gente tem que aprender uma coisa. Nós temos liberdade, nós temos consciência e clareza que as pessoas têm direito de escolha e partir. Então elas têm direito de partirem. Ontem foi sábado eu fiz um atendimento de uma constelação que a frase que veio agora você pode partir, agora você pode ir. São muitos anos eu aqui te segurando, te prendendo. Não faz sentido eu empatar sua vida. Que amor cego é esse? Que amor limitante é esse? Quantas pessoas vocês conhecem que mesmo em vida, que partiram para cuidar da própria vida, mudaram de cidade, os pais não desgrudam, ficam ali escaneando, investigando, vigiando, porque não confiam na escolha dos filhos? Ficam julgando, maltratando. Você cresce para quê? Quando você cresce, você tem que seguir sua vida? Ou você acha que você cresceu para ficar cuidando da vida dos outros? Uma vez que você cuida da sua vida e se empodera, busca ajuda e transforma aquilo que você não consegue buscando ajuda, porque você não é obrigado a resolver sua vida sozinho, de um lugar aonde você não acha recursos, então tem que investir em conhecimento. E eu falei para ela assim, se as filhas da senhora, o motivo delas existirem é a razão da senhora viver. Eu não tinha pensado por esse ângulo. Aí foi tão interessante que ela disse assim, filho, agora entendi. Aí eu falei para ela assim, fala para ele, eu fico mais um pouco com as suas irmãs. Elas merecem a minha presença. Presença de alma, tá? Porque é assim de pais que viviam no trauma e drama, diante das constelações que eu já fiz, que perderam os pais e ficaram lá congelados, no vitimismo, no sofrimento. A vida vai passar, pessoal. Por mais que você seja um atleta, por mais que você coma bem, vista bem, pense bem, seja espiritualizado, a vida vai passar. E aí aquele sonho que você não está realizando com consciência, responsabilidade e comprometimento é o que faz você não ganhar clareza de administrar a sua vida financeira e fazer o seu dinheiro ficar. Então, como seria vocês aprenderem a criar mais consciência e responsabilidade, de uma responsabilidade aonde pode ser sutil, pode ser leve, sem ter que... Ontem mesmo eu tive que sentar com uma pessoa
e conversar com essa pessoa sério sobre questão do dinheiro, o quanto a pessoa é irresponsável com os compromissos das outras pessoas. Em todos os lugares que vocês não estão tendo compromisso, nem com vocês, nem com a vida de vocês, nem com o dinheiro de vocês, nem com o trabalho de vocês, nem com o corpo de vocês. Olha para o seu corpo agora e vê aonde ele está inflamado, aonde ele está com dor, precisando de transmutar, de liberar, soltar. Porque aqueles sonhos que você trancou no seu útero, no seu chakra base, junto com o seu chakra da criatividade, faz com que você não se conecte com o sentido da sua vida e do seu viver. Falei para ela assim, dá uma viradinha aqui. Olha para essas 3 filhas da senhora. O que a senhora gostaria de dizer a elas? Ela teve a capacidade de dizer, não sei. Sabe por que não sabe? Porque quando a pessoa se põe num papel de vítima e de dramática, ela não consegue nem ter clareza para pensar que pode dizer um eu te amo. Aí eu deitei as filhas dela e falei, tá bom, vou deitar as filhas da senhora. Como é olhar para as filhas da senhora agora tudo deitada? Porque deitada vocês sabem o que acontece dentro de um sistema, dentro da constelação. Aí ela disse, ai, eu quero dizer para elas que eu amo elas. Aí eu falei, mas a senhora aprendeu só a amar nas perdas? A senhora não aprendeu a amar na consciência do que tem, do que existe, de que é fato? A senhora só sabe dar consciência e valor, sabe a crença que existe? Tem que perder para dar valor. Em todos os lugares que vocês acreditam que tem que perder para reconhecer o valor, nós vamos rescindir, retratar, destruir, descriar, cancelar. No campo mental, emocional, vibracional, físico, energético e sutil. Cancelado, cancelado, cancelado. Comenta aí, hashtag, qual é o sonho que você tem? Que quando eu finalizar a nossa aula aqui, eu vou fazer a ativação das moléculas desses sonhos que vocês têm, que estão aí adormecidos e engavetados. Pode ser clientes de corpos pagantes, pode, porque tem clientes que você escolhe para não te pagar, sabia disso? Que você faz um movimento oculto, chama lealdade, são agendas ocultas. Vocês arrumam clientes que não têm dinheiro para manter uma fachada de que você está fazendo bem. Só que bem, chega uma hora que você começa a fazer mal para você, porque você não suporta mais curar tanta gente e na hora que você precisa receber, você não abre o portal. Então, quando você quer trazer clareza para uma pessoa, você tem que ter consciência da profundidade do que você quer entregar para essa pessoa. E não adianta a gente querer entregar além do que ela está disposta a receber. Sabe por quê? As pessoas têm raiva da gente quando a gente entrega demais, quando a gente cuida demais, quando a gente manipula demais e quando a gente acredita que está fazendo bem. Exemplo, quantos relacionamentos você já definiu e concluiu na sua vida que aquelas pessoas eram problemáticas e você não? Interessante. Sonhos têm a ver com isso. Quais são as pessoas que você pode atrair para a sua vida para ser contribuição para realizar os seus sonhos? Não para você buscar o errado o tempo todo nelas, julgá-las, definir e concluí-la. E aí eu falei, a senhora então consegue reconhecer um eu te amo agora? Aí eu perguntei para ela, esse eu te amo saiu de onde? Aí ela falou assim, me deu uma dor no coração quando você deitou minhas filhas. Eu falei, pois é, a senhora, eu coloquei ela junto com o filho da senhora, as 3 filhas da senhora deitadas junto com eles. Como é a senhora olhar para essas 4 perdas aqui? Então, isso virou uma chave nela. Porque o que ela estava fazendo? Então, uma vez que ela fica congelada lá, ela acha que está demonstrando amor. Não, ela está desconectada. Por isso que é muito importante a gente buscar profissionais que têm responsabilidade e que estudam.
e que não dorme no estudo, e que não finge que estão trabalhando, e que não finge que estão empreendendo, e que não finge que estão resolvendo o seu problema, te ajudando. Não. Essas pessoas não conseguem trazer para você consciência e clareza, porque elas nem têm consciência do quem elas são. Quantas pessoas chegam para mim falando sobre ponto de vista de algumas ferramentas que eu aplico, eu falo, mas essa pessoa te falou isso? Falou. Falei, mas isso não faz sentido dentro do que é trabalhado dentro de um sistema, na forma que é feita essa ferramenta. Ah, mas ela falou isso. Eu falei, não tem nada a ver. Então, em todos os lugares que vocês ainda estão buscando consciência aonde não tem e terceirizando a vida de vocês pelos sonhos que vocês não realizaram, nós vamos destruir, descriar agora e no futuro e no passado. Verdade. Quantas mentiras você comprou como verdade que te impede de criar e manifestar uma vida extraordinária que você nunca imaginou que poderia ser? Sabe por que você não tem uma vida extraordinária? Se você tem uma mãe que você acredita que te deu trabalho, ou que te dá trabalho, ou que você tem dó dela pela história de vida dela, você se torna ela. E aí você se quebra na vida ao longo. Sabe por quê? Porque no lugar dela você não suportaria o destino dela. Eu vou lançar em breve. Em breve. Já está formulada, as aulas já estão gravadas. Chama Método FPD. Fazendo as pazes com o seu dinheiro. Uma vez que você faz as pazes com o seu dinheiro, você não precisa pegar o dinheiro e colocar aqui atrás de você. Existe um caminho que o dinheiro está disponível para você, que ele só pertence a você, pelo termostato e pelo magnetismo que você é, como profissional. Se ele bate e não fica, se ele chega e sempre existe um caminho de válvula de escape, significa que você não está conectada com a integridade, com a sua essência, com as suas habilidades, com o seu poder e com seus talentos. Esses tempos atrás eu fiquei pensando assim, gente do céu, quantas coisas eu crio? E aí eu fiquei, gente, como eu posso sobrecriar mais ainda tudo isso? Eu crio tantas coisas, mas eu crio tantas coisas, sabe por quê? Porque eu sigo o meu saber naquilo que realmente eu sinto que alegra meu coração. Que aquilo faz eu manifestar de uma forma divertida. Eu lembro direitinho quando eu era criança, eu conseguia fazer coisas, criar coisas que é inato. Você também. Só que isso foi congelado, foi paralisado pelo julgamento. Uma das coisas que eu sempre acesso em grupo quando eu atendo, ligado a trabalho e financeiro e poder, autoestima, confiança, as pessoas elas não estão trabalhando para o seu empoderamento e para a sua construção daquilo que realmente ela veio ser. Ela está a serviço profissional do sistema. Ela ainda está tentando salvar o sistema. Pode ser em qualquer área. Se existem caminhos que você está fazendo e que está difícil de alavancar a sua vida, você pode ter certeza que você está representando a profissão ou a falta de um recurso sistêmico. Por isso que dentro do método FPD, fazendo as pazes com o dinheiro, eu fiz muitos exercícios para você ganhar recursos, para você mudar a sua realidade. Imagina, gente, você colocar o dinheiro aqui te ferrando o tempo todo. É exatamente isso. Imagina você colocar o dinheiro aqui te ferrando e buscar pessoas para te dar dinheiro, porque você não cria dinheiro por você. Você faz as suas mandingas, faz os seus caminhos e você, por você mesmo, você não manifesta, não tem prazer. Então você fica buscando o dinheiro para ferrar com a sua vida. Aí o que você manda pro seu subconsciente? Eu não quero ter dinheiro, porque ter dinheiro é problema.
É responsabilidade? É perdas? É sofrimento? Ou é prepotência, arrogância? Em todos os lugares que vocês estão criando distância confortável com a escassez, vocês fazem as pazes com a escassez, com a insanidade, com o medo, com a culpa, com o julgamento. Vamos destruir e descriar, agora, no passado e no futuro. Imagina o Abílio Diniz, a potência que ele era nesse corpo, nessa vida, que ele não deixa de ser potência, ele continua a jornada dele. Ele vai nascer outro Abílio Diniz? Esse foi só um nome que deram para ele. Mas em tempo e espaço, a expansão, o exemplo, a disciplina, a transformação que ele causou na vida das outras pessoas, se encontrando na transformação junto, ele vai nascer com mais consciência numa nova realidade. Então você pode começar hoje o que você está delegando para outra vida. Você não precisa sair de um corpo para realizar os projetos ou desistir porque achou que é difícil. Não. A única coisa que está faltando é coragem e ousadia. Agora eu gostaria que vocês colocassem hashtag e a palavra do recurso que vocês querem atrair na vida de vocês, para eu fazer conscientização e ativação no campo eletromagnético de vocês. Então é muito interessante o sonho adormecido. O sonho de um ser, ele é único, ele é original. Uma vez que você não está nele, você está a serviço, lembra? De algo maior. Então, quando eu coloquei os filhos dessa mulher aqui em pé, todos, ela voltou para o elástico da inconsciência das perdas. Quando eu coloquei os 4 filhos dela assim, pus em ordem, né? E eu falei assim, como é a senhora olhar essa imagem? Aí ela disse, nossa, mas meu sonho era que fosse verdade. Eu falei, mas é verdade. A única coisa que a senhora não pode controlar é um ser não escolher ficar mais num corpo. Então, para de tentar fazer com que as pessoas se divirtam, sejam felizes, você se colocando no sacrifício. O Bert Hellinger tinha uma frase que quando você tem dó da vítima, você acaba se colocando no lugar dele. Por quê? Porque você acredita que pode suportar e transformar aquela dor e não consegue. Então você para a sua vida. Uma vez que eu tenho dó das pessoas, vê aí se você tem dó da sua mãe, da história de vida dela, vê se você tem dó do seu pai, vê se você tem dó de alguém aí que inconscientemente você está tentando salvar e não vai mudar. Porque é natural, faz parte da evolução e do processo de cada um viver o que está vivendo. Lembra que você não precisa sofrer para aprender? Lembra que você não precisa chegar no pó, como diz, né? Para poder transformar e virar uma fênix maravilhosa? Você, mulher empreendedora, empresária, saiba que para você ser bem-sucedida em qualquer área, profissional ou afetiva, você vai ter que cortar o cordão umbilical com a sua mãe. E não é cortar o cordão umbilical baseado, não, jamais eu quero repetir a história da minha mãe. É entender que a sua mãe tinha os motivos para ser o que ela era. E você não precisa ter os motivos ou passar o seu motivo de viver para transformá-la. Esses tempos atrás apareceu no workshop uma pessoa e disse assim, e quando você tem muita raiva da mãe? Falei, você se torna igual ela, porque você falou exatamente com muita raiva. Às vezes a gente aprendeu a usar a nossa energia contra nós. O gatilho mental e emocional que a gente usa para falar das outras pessoas acaba que a gente se autodestrói. Em todos os lugares que estamos autodestruindo pelo que pensamos, fazemos ou fizemos, vamos destruir e descriar, cancelar em todos os níveis. E eu disse para ela assim, como seria a senhora abraçar todos os filhos da senhora, independente de definir
quem está num corpo ou fora de um corpo. Sabe o que ela me disse? Sim, eu me sinto em paz. Então, paz, estar em paz não significa que algo extraordinário tem que acontecer na sua vida através da manipulação e do controle. Não, é aceitar o fato. É aceitar, sim, realmente, faz parte. Eu aprendo com isso. O que eu posso aprender com isso? O que eu estou recusando a aprender com isso? Então, hoje, pessoal, a consciência é quantos sonhos você está deixando de sonhar e materializar por definir que não sabe o caminho ou que não tem os recursos. Gente, o que eu tenho de empreendedoras que me procuram porque elas acreditam que o problema delas de não fazer o que se requer está ligado ao dinheiro, não é o dinheiro. Não é, sabe por quê? Porque nós temos crenças sobre trabalhar de graça e tá tendo estabilidade profissional. Isso é crença. Agora eu vou pedir a contribuição de vocês. Eu quero que vocês coloquem a hashtag e eu quero que vocês coloquem a palavra que vier na mente de vocês que vocês estão requerindo no campo de vocês como solução e recursos para eu ativar. Então a nossa aula voou, né, gente? Como pode melhorar e ser mais grandioso e divertido? Quantas definições e conclusões você fez da sua vida, do seu trabalho, do seu negócio, dos seus relacionamentos, do seu dinheiro que te impede de realizar os seus sonhos só por diversão, só por alegria de viver, só pelo prazer de ser? Tudo que impede, nós vamos cancelar, rescindir, retratar, renunciar. Quando eu marco a aula para nós aqui toda terça, eu sinto que eu posso ser contribuição na vida de vocês. Mas para isso, o que faz com que vocês não façam o que se requer, não tenham a atitude de fazer o que se requer, é o que impede de vocês serem conhecidas e trazer pessoas que requerem da profissão de vocês. Me fala aqui, ó, aqui tem a Andresa, físio, trabalha com pilates, quem mais? Que atualmente você está fazendo na sua vida, que você está trabalhando, que você gostaria de facilitação de consciência para transformar o seu viver? Em que área você atua atualmente? Eu tive uma mentorada que ela trabalha em 4 serviços, ela tem 4 ocupações. Só que todas as 4 ocupações não condiz, né, com o que ela escolheria realmente trabalhar. A alma dela busca um outro caminho onde ela ama algo, mas ela recusava, né? Porque agora aos poucos ela pode ir transformando isso a mentalidade. Ela simplesmente tem 4 profissões para poder trabalhar mais para ganhar dinheiro. Olha que mito. E eu falei, que hora que você tem tempo para você? Ela falou assim, a sensação que eu tenho é que eu tô vivendo no piloto automático. Eu acordo, trabalho, durmo, acordo, parece que não tem sabor à vida. Em todos os lugares que vocês não estão colocando o sabor, naquele paladar que vocês podem sentir, degustar, que são as escolhas de vocês. Mas por si só, vocês escolherem sem buscar aprovação. Para de ficar buscando aprovação, se você está fazendo certo ou errado, porque as pessoas estão cagando para que se você tenha sucesso ou se você se lasca, tá? As pessoas estão cagando, porque o que tem de gente que finge que são boazinhas e que tem etiqueta, que tem glamour e que são femininas, mas no fundo, elas só têm julgamentos, vocês vão encontrar por aí. Inclusive dentro da família de vocês, inclusive dentro das parcerias de vocês, inclusive dentro dos relacionamentos de vocês. Não permitam que as pessoas palpitem na sua vida sem a sua opinião. Se você tiver que ser uma pessoa grossa, seja grossa. Se você tiver que ser uma pessoa barraqueira, seja barraqueira. Mas não vai para o julgamento daquilo que você fez é errado. Porque você não é o tempo todo a mesma versão. Então as pessoas querem manipular você
com uma fala doce, com uma fala simples. As pessoas chegam para você para te julgar com a maior serenidade. A Ana está dizendo, ninguém quer te ver mal, porém querem te ver melhor. Isso. As pessoas não querem te ver, não, as pessoas não querem te ver nada. Uma vez, grava isso que eu falei isso ontem, numa consciência para uma mentorada minha. Eu falei, a pessoa que tá te dizendo, eu te amo, porque você disse não para ela, mas você disse não mesmo, aquele não que você não volta atrás. Aí a pessoa revela, mas eu te amo. A pessoa não tá dizendo eu te amo porque te ama. A pessoa tá querendo que você se lasca. Ela quer que você entenda que a dor dela você tem que resolver. Que ela tá sofrendo e que você é o problema. Quantas declarações que vocês já receberam de amor ou de elogios e depois as pessoas usaram contra você? Em todos os lugares que vocês estão usando as palavras de vocês, dando poder às outras pessoas para estilhaçar com a essência de vocês, com a ingenuidade de vocês, com o amor de vocês, com o dinheiro de vocês, nós vamos destruir, descriar, rescindir, retratar. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 4, 10, 10, 10, 10, 10, 10. Acordando toda estupidez e liberando, e dissipando e revogando. Não queira buscar elogios, aprovações e reconhecimento das pessoas. Abram mão disso para ser feliz. Uma vez que você tem responsabilidade e comprometimento de saber o que você quer criar para sua vida, gente, vocês têm liberdade de dar um basta, de estilhaçar quando vocês percebem, porque é através do caos que você transforma a sua realidade. Eu tinha uma crença, olha que louco, eu tinha uma crença que eu acreditava que quando as pessoas faziam merda comigo, cagada comigo, porque eu permitia, falavam, pessoas que falavam coisa que nem tinha pedido autorização e permissão, eu tinha uma crença que era melhor eu ficar calada do que eu arrumar confusão. Olha que sério isso. Aí os outros vão achar que você é idiota, que você é burro, que você é burra, que você é boba, que você é ingênua. É assim, que você não escolhe pôr firmeza e clareza na sua comunicação. Fala em comunicação, sábado aqui no Instituto Integrativo do Ser, das 8 às 5 da tarde, com intervalo de coffee break, às 10 almoço. Nós vamos ter um intervalo. Eu vou dar um curso de barras de Axis, onde nós temos um ponto da comunicação. Nós temos um ponto da comunicação na cabeça. E uma vez que você faz o curso, você vai aprender a desprogramar em você pensamentos, sentimentos e emoções de tudo aquilo que você definiu que você é e que você não é. 98% do que você está fazendo agora da sua vida e o que você fez do passado, as escolhas que você escolheu, relacionamento, sabe aqueles trastes que você escolhe? Aqueles filhos da puta que você escolhe para acabar com a sua vida? Aquele relacionamento não é seu, não pertence a você. Pertence ao seu sistema familiar. Sabe aquelas mulheres que você encontra como amigas e que são víboras, traidoras e que são pessoas que acreditam que você é idiota? Isso não é seu. Isso são vingança das mulheres do sistema familiar. Então você inconscientemente carrega 98% da programação do que não foi dito, não revelado, trancado, guardado como segredo do seu sistema familiar. Olha, pensa agora, se você tiver que fechar os olhos agora e olhar para o seu extrato bancário, pela vida que você vem criando, pelo tanto que você já dedicou, estudou, trabalhou, exerceu funções, você prosperou? Não, porque essas dívidas não são suas, elas são adotadas. Chama mimetização biomimética e biomimétrica. Isso é um caminho energético que você aprendeu a se conectar.
Então, em todos os lugares que vocês estão conectando contra o fluxo da leveza, das criações, das transformações, que todas as mudanças que tiverem que ser na vida de vocês hoje e no futuro, sejam sempre para sobrecriar, vamos destruir e descriar agora. E liberar e soltar. E solta o freio de mão. Solta o freio de mão. Tem um audiobook que eu vou indicar aqui para vocês, que chama Comece pelo Mais Difícil. Então, ouvir o audiobook não vai ser difícil, tá? Vai ser difícil se você não escolher ter coragem de começar a acessar os recursos que se requerem. Verdade, o quanto você não está disposta a investir para não receber mais daquilo que você realmente está disposta a investir. Eu tô com um livro aqui. Quando eu formei em coach em 2009, olha a grossura desse livro aqui, gente. Vou tirar aqui, olha a grossura desse livro. Na época eu formei em coach e eu tenho muitas ferramentas que eu aplico. Aí depois eu comprei esse aqui, Como Ser Feliz Apesar de Tudo. Inclusive eu vou sortear esse livro aqui para vocês. Como Ser Feliz Apesar de Tudo. Rompa com os velhos hábitos que te impedem de aproveitar a sua vida. Em todos os lugares que vocês não estão aproveitando a vida de vocês, porque vocês têm culpa de se divertir demais, prosperar demais e ser feliz, vamos destruir e descriar. Então, fica atentas que logo eu vou colocar esse videozinho, esse livrozinho aqui para sortear para vocês. Já sorteei o Poder na Ponta dos Dedos, que vale muito a pena ler. E agora eu vou sortear esse. Vou começar a sortear um monte de livros. Eu tenho muitos livros. Então, agora eu vou começar a liberar eles para ser contribuição para vocês. E o interessante é que vocês não precisam nem comprar, porque eu investi dinheiro. E aí vocês vão ganhar. Então, em todos os lugares que vocês não estão escolhendo transformar, receber, escreve essa frase aí, ó, que vocês podem anotar aí no computador, na agenda, no espelho. Dinheiro, seu lindo. Como você quer manifestar na minha vida agora e no futuro? Dinheiro, quem são as pessoas que podem me pagar pelo conhecimento que eu tenho, pelo conhecimento que eu ofereço? Dinheiro, o quanto eu recusei ter você por acreditar que você poderia vir na minha vida só através do sacrifício. Peça leveza, peça grandeza, ajude as pessoas e receba das pessoas, nem que seja pelo menos o dinheiro, já que você não sabe recebê-las, nos recursos que elas podem te ajudar. Então, isso é a distância confortável. Então, sábado aqui no Instituto, o símbolo é esse aqui, tem um Instagram, eu vou dar um curso de barras, você pode fazer o curso para você. Eu achei tão lindo ontem que um pai me ligou para que a filha pudesse fazer o curso e que atualmente ela formou em psicologia. Gente, eu achei tão lindo. Então esse pai, ele quer que a filha vá para o mundo. Tipo, vai para o mundo, minha filha. Se o seu pai não te pôs no mundo, você vai ter que se virar. Você vai ter que ir por você. Você vai ter que fazer as pazes com a sua força masculina e começar a criar a sua razão de viver. E ativar os seus talentos e seus sonhos, que faz sentido, não faz sentido pro seu marido, pro seu namorado, pro seu ficante, pro seu pai, pro seu avô, pro seu tio, pro seu patrão, pro seu chefe. Todos os lugares que vocês estão definindo a vida de vocês através das escolhas das outras pessoas, nós vamos destruir e descriar também. Nós vamos cancelar agora. Então, se permita. No curso de barras você vai aprender 32 pontos, né, que tocados sutilmente na cabeça. Tem o ponto do dinheiro, da comunicação, da forma, da estrutura, esperança, sonho. Tem um aqui que chama torradeira do envelhecimento. Então, quando você põe para correr na hora de dormir, você desprograma todas as dores, pontos de vista de velhice, cabelo branco, baixa autoestima, tá associada a tudo isso. Então, são programas que limitam você. Ontem eu vi um vídeo que as mulheres de 45 anos, há muito tempo atrás, já eram consideradas senhoras e avós. Como se fosse assim, né? Um papel único. Depois apareceu as mulheres de 45 anos atualmente. São jovens, decididas, determinadas, brincalhonas. Então, em todos os lugares que vocês estão mimetizando o fracasso das mulheres do seu sistema familiar, por você acreditar que você também faz parte dele, vamos destruir e descriar e dizer: somos separadas. Eu por mim, vocês por vocês. E por amor a vocês, eu faço a minha vida de um lugar totalmente diferente, mas honrando tudo que eu recebi. Finalizo dizendo essa frase para vocês.
Tomar o nosso sistema no coração é não ter que definir as nossas escolhas e as nossas razões baseada naquilo que não faz sentido. Então, o curso ele é sábado, quem tiver interesse dá tempo, é um dia só. Seu material fica em português, porque o material é inglês, ele é do Access. Seu certificado é internacional. Eu vou te dar o mapa colorido dos pontos. E você vai sair certificada com ferramentas para você destruir e descriar toda a insanidade que é constante, ambulante, aonde você vai e não cria mais para o seu viver. Todos os lugares que vocês estão ainda achando que tem que eternamente dar o dinheiro de vocês para os outros e achar que nunca são capazes de receber e administrar e transformar e prosperar, vamos destruir e descriar. E tudo que eu tô falando aqui, pessoal, eu falo porque eu tenho muita experiência. Eu comecei a trabalhar com 11 anos de idade. Hoje eu tenho 47 anos. E eu já comecei a ser independente quando eu tinha 11 anos de idade. Eu não tinha como olhar para o sistema familiar. Porque como nós somos muitos irmãos, todo mundo tinha que trabalhar, então cada um aprendeu a se virar e cuidar da própria vida. E que bom que eu aprendi a cuidar da minha vida com 11 anos. Se eu acertei ou errei, eu não tenho que julgar. Eu tenho que dizer, você fez o que você sabia, Cláudia. Como você pode saber mais? Como você pode criar mais? E como você pode transformar mais a sua vida para ser divertida? Se permitam, não procure o errado no passado que vocês não podem mudar. E falar em barras, eu corro sessões de barras. Para quem é de Uberaba, eu tenho um Instituto Integrativo aqui na Capitão Domingos, na esquininha do Hospital São Domingos. E você pode correr suas barras. Se permita receber uma sessão para limpar a caixa preta, aonde você trancou traumas, bloqueios, limitações. Esses dias eu fiz barras para uma menina que estava com dificuldade de tirar carteira. Tirar carteira de motorista é ir para a vida, é sentar no volante e ser adulta. Ela tinha tomado 4 bombas. Aí eu destruí, descriei as bombas que ela estava congelada, a frustração, o fracasso. E ela ficou repetindo esses fracassos inconscientemente, aí a quinta ela ia bombar também. Por quê? Porque ela já projetou e determinou que ela não era inteligente e capaz para passar. E passou. Olha que show. Passou. Então, aquilo que você recusa acessar de conhecimento e recurso é exatamente o que limita você sair desse lugar de dificuldades e de sofrimento. Então, eu finalizo a frase do Abílio Diniz, que é um homem que eu admiro. O dia que eu parar de sonhar, a minha vida vai perder a graça. E outra coisa, olha que interessante, lembra que eu disse o que está por detrás disso, dessa frase dele? Aí eu pergunto, será que morrer é perder a graça? Quem disse que morrer é perder a graça? Aonde que está escrito isso? Porque uma vez que a gente escuta isso, a gente define como verdade, que é o fim. Viver e morrer não é o fim. É o renascimento constante da nossa expansão de consciência. Em todos os lugares que vocês estão recusando a viver, desejando morrer, ou que vocês acreditam que desistir é a melhor solução, vocês vão destruir e descriar também. Aproveita, essa aula vai subir para o canal do YouTube, Cláudia P. Silva Mentora, porque aí no YouTube você pode ir pausando, anotando as perguntas, porque são as perguntas que são a chave para virar o seu cadeado, abrir o seu cadeado mental, acessar o seu portal da sabedoria, porque as perguntas que você não faria sozinha, eu fiz aqui para te ajudar nessa aula e transformar o seu dia. Imagina, se aqui nessa aula eu trago consciência, transformação, perguntas poderosas, imagina você passar comigo 8 horas fazendo uma varredura, uma limpeza, uma facilitação de consciência dentro de um curso de barras. Você já pensou? Vocês têm noção, vocês levam 3 semanas para atualizarem o que vocês vão acessar de consciência e transmutar na vida de vocês. E é tão interessante que as pessoas que vocês conhecem vão levar algum tempo para localizar vocês, só que vocês podem dizer, eu estou aqui de um lugar diferente, mas eu amo vocês. É assim.
Quando eu facilitei vocês aqui agora nessa aula, vocês não são mais as mesmas pessoas. Por quê? Porque lá no subconsciente de vocês eu acessei gatilhos que estavam adormecidos: a comunicação, a expressão, a vitalidade e a grandiosidade de viver e ser feliz. Ser feliz requer coragem. Crescer, ficar adulto, é biológico, você não controla, você já nasceu crescendo. Já crescendo e depois já migrando para o outro lado, porque cada dia que passa é um dia a menos nessa realidade. Mas você não controla o seu crescimento físico, mas o seu conhecimento energético, você não precisa ser tamanho do seu corpo. A sua realidade pode ir muito mais além do que o tamanho do corpo que você carrega. Como seria você permitir? Se além do seu tamanho, você criar muito mais experiências na sua vida para dizer: eu usei, eu arrisquei, eu cresci, eu aprendi e me tornei uma versão melhor de mim. Gratidão. Se essa aula fez sentido para você, vou subir ela agora para o YouTube. Compartilhe com aquelas pessoas que você acredita que tem sonhos, tem talentos, tem habilidade, mas estão desperdiçados. Vocês já viram aquelas pessoas que vocês falam assim: você tem inteligência, você tem talento, mas isso é em você também, porque você só pode reconhecer no outro o que é seu. Ah, você tem talento para música, você tem aqui no instituto tem um violão. Ontem a moça falou assim: você toca violão? Eu falei: eu comecei e parei por enquanto, mas eu vou retomar. Ela: uma coisa que eu não tenho dom é para instrumento. Ela já definiu e concluiu. A quem pertence isso? Isso não é ela falando. Será que se você pegasse um violão, uma guitarra, um teclado, desse para uma criança, ela não ia ousar de experimentar? Então, aonde está a raiz dos seus problemas? Não é aqui agora. Ele tem um pano de fundo na sua história de vida. Gratidão, beijo, luz e paz. E não se permitam. Crie a sua vida. Se você está certo ou errado, experimente, porque no processo você pode mudar o percurso e acessar um novo rio.